Boa tarde. Vamos entender quais os padrões aí você está trazendo e que, na verdade, não são seus. Vamos olhar para isso hoje. Estamos começando, né, praticamente. Vamos começar aí em novembro, então a gente vai falar bastante sobre ancestralidade, né? Trazendo em consideração dia de finados, né, dos nossos ancestrais que não estão mais aqui. Eu tirei essa semana e aí as próximas semanas para a gente falar sobre ancestralidade. Por quê? Né? As coisas que a gente traz da nossa história e que vão impactando aqui, né, o que a gente vai conversar sobre, principalmente sobre a nossa forma de se relacionar, ela vem de dois lugares na maioria das vezes. Vem da nossa história mesmo, lá da nossa infância, do que a gente foi vivendo, né, o que a gente foi aprendendo ali, das dores, das feridas que ficaram e que enquanto a gente não olha para essas feridas, isso vai impactando na nossa forma de se relacionar. E também existe aí as nossas memórias, né? As memórias que a gente traz do nosso sistema familiar, da forma que os nossos ancestrais se relacionaram, principalmente nós mulheres, né? Como essas mulheres se relacionaram, como é que elas olhavam para esses parceiros, como é que foi os relacionamentos delas. E isso também vai impactando na nossa forma de se relacionar. Então, mesmo que você pode ser que não tenha vivido determinada história, você ainda de forma inconsciente está trazendo esse padrão aí para a sua forma de se relacionar. Então, eu trouxe cinco sinais, né? 5 padrões que você pode estar repetindo. E se você percebe, opa, peraí, isso está acontecendo aqui comigo, as chances é que sim, você tá trazendo essa dor lá da sua ancestralidade, tá? E aí no final a gente vai fazer um exercício bem rapidinho para que você, né, trabalhe isso um pouquinho já dentro de você. Eu falo isso sempre, que quando a gente tem consciência, quando a gente consegue transformar, como a gente consegue mudar isso através da consciência. Então, a primeira coisa, né, que vou trazer aqui se você tá percebendo que você sente coisas ou vive coisas e isso não condiz com a realidade, as chances isso é sistêmico, você tá trazendo essa dor aí que é ancestral. Exemplo, eu tenho muito medo, vou dar um exemplo aqui, tá? Você tem muito medo aí de ser traída, mas você nunca foi traída. Grandes chances que seja um medo ancestral, alguma ancestral que foi traída e você traz essa memória de dor. E aqui lembrando que a ancestralidade também considera os pais, tá? Então não precisa ser aquele ancestral lá de trás, lá do passado, vô, bisavô, tataravô, enfim. Pode ser um ancestral direto, né? Mais próximo de você, que são os seus pais. Então essa dor pode ser também da história da sua mãe, da história do seu pai, e você acaba trazendo. Só trazendo uma introdução aqui, porque que a gente traz isso, né? É como se tivesse tudo que tá mal resolvido, que não foi resolvido, que não foi visto, que não foi incluído, fica ali como se fosse, vamos trazer assim, como se fosse uma nuvem de memórias e que essas memórias ainda causam dor, né? Como eu falei, elas não foram vistas. Quem vai chegando depois no sistema toma para si essa memória como se dissesse assim, deixa que eu resolvo isso. Então não pense que se você tá trazendo algo, é porque eu sou azarado, é porque que eu que tenho. Se você trouxe isso, é porque você tem total capacidade de resolver isso. Não foi por acaso. Não foi por acaso que você trouxe isso, né? Você é a alma que tá pronta aí, que está disponível para isso. E se você tá aqui vendo, se você tá aqui assistindo, é porque você já tá disposta a olhar para isso com muito amor. E eu tenho certeza que tudo que eu trouxer aqui também vai te trazer uma consciência e já vai mudar aí toda a sua forma de olhar para sua ancestralidade e olhar para os seus relacionamentos, tá bom? Então vamos lá. Eu vou trazer então os sinais de que você pode estar
trazendo uma dor ancestral aí para a sua forma de se relacionar. Primeiro, você sente culpa quando o seu relacionamento dá certo. Polêmico, né? Já vamos começar assim, deixa eu beber água. O que acontece aqui nesse padrão? Quando dá errado, e aí, até né, na minha história era assim, e tenho certeza que muitas de vocês também vivem isso, quando as coisas não dão certo, a gente já tá meio preparada, não tá? Então, tô conhecendo alguém, e aí de repente essa pessoa vai embora, essa pessoa não fica. Chega uma hora da sua vida que você nem sente mais, é como se você já estivesse esperando que aquilo não desse certo. Porém, quando aquilo começa a dar certo, pode vir um sentimento de culpa, como se você não merecesse, ou como se essa pessoa não fosse ficar. Então, quando você tá bem, quando você tá feliz, quando o seu relacionamento tá leve, ou pode ser que você comece a colocar empecilho naquele relacionamento, comece a implicar com algumas coisas que, sabe, são muito pequenas, e aí você pode perceber isso, por exemplo, quando você comenta com alguém, e a pessoa fala, nossa, mas só isso, sabe? Não tem muito sentido as coisas que você, por exemplo, como eu trouxe, que você coloca como empecilho ou como defeito na outra pessoa. Então, não fica meio condizente com a realidade. Então, observa, né? Se você sentir culpa, quando a sua relação tá boa, quando você conhece alguém que é legal, quando você conhece alguém que tá disponível, ou se você tá num relacionamento, você às vezes quer terminar ou não se sente bem dentro daquele relacionamento, mesmo que não exista nada que corresponda a isso. Isso vem por quê, né? Isso é uma lealdade às suas ancestrais, que às vezes não puderam viver esse amor, que tiveram relacionamentos ruins, relacionamentos que acabaram, ficaram viúvas, não puderam ter um relacionamento. Então, se na sua ancestralidade, né, as mulheres ali não foram felizes no amor, você pode trazer aí uma culpa quando o seu relacionamento é bom, como se você não pudesse ter esse relacionamento bom. É como se elas não foram felizes no relacionamento, eu também não posso ser feliz no meu relacionamento, tá? Então, observa, se você sente culpa quando o relacionamento dá certo, o relacionamento dá bom, quando o relacionamento tá gostoso, tá leve. Segundo, você atrai, e aí vai fazendo aí os checkzinhos se você percebe isso, tá? Você sempre atrai o mesmo tipo de parceiro. Então, se, por exemplo, homens que abandonam, homens que vão embora, homens que são muito frios, homens agressivos, homens que traem, homens que são muito dependentes, carentes. Se você sempre atrai o mesmo tipo, o mesmo padrão de relacionamento, isso também é um sinal de que você está carregando aí um padrão que vem da sua ancestralidade. E aí você pode, inclusive, fazer essa pesquisa. Se você não tem contato com a sua ancestralidade, não tem problema, se você não tem para quem perguntar. Mas internamente, o que você sabe, né? Quais histórias que você já ouviu? Como é que era o seu avô? Como é que era, né, o seu avô por parte de mãe, por parte de pai? Bisavô, o seu pai e a sua mãe? Como é que era o relacionamento? O que tem em comum nessas histórias que faz com que você acabe buscando o mesmo tipo de parceiro? Os parceiros que você escolhe se parecem com seu pai? Se parecem com o seu avô? A forma que você age com essas pessoas se parece com a forma que as mulheres tratavam os homens? Então, esse é o segundo padrão. Você atrai sempre o mesmo tipo de parceiro, tá? Terceiro, você
tenta salvar o outro. Você encontra homens que precisam ser salvos, homens que têm dependência, ou são homens que você considera homens fracos, mas você sempre entra nesse lugar de tentar salvar o outro. Por que que isso acontece? Muitas das mulheres das famílias, elas precisavam ali ser fortes, né? Às vezes os homens não estavam presentes, às vezes esses homens foram, por exemplo, para a guerra, às vezes esses homens morreram muito cedo. Então, essas mulheres, muitas delas precisaram ser fortes. E você ser parecida com elas, você também acaba sendo essa mulher forte, essa mulher que cuida de tudo, que cuida de todos e leva isso para os seus relacionamentos. Você então sempre tenta salvar o outro. Boa tarde, Georgia. Boa tarde, Mariana. Então, vou só trazendo aqui. Então, você sente culpa quando as suas relações dão certo. Segundo, você atrai sempre o mesmo tipo de parceiro. Terceiro, você sempre tenta salvar o outro. Então, você entra nesse lugar de salvadora, né? Repetindo, então, o papel dessas mulheres que precisaram, que ali era o que elas precisavam fazer para sobreviver, né? Era assim que aquela vida funcionava. Então, antes de continuar, só trazendo aqui, quando a gente está olhando para isso, não é para um lugar de culpar, não é para você culpar, então tá, então eu sou assim porque na minha família era assim, então a culpa é dessas pessoas, a culpa é da minha ancestralidade e você não vai fazer nada com isso. Não, não é para isso, é para você, como eu falei, para você trazer a consciência, para você enxergar, entendi, então, né, eu acabo atraindo esses homens, padrões parecidos, porque lá era o padrão dos homens que aparecia lá, né, que era ali, e tudo bem porque naquele tempo era assim que funcionava, mas é trazer consciência para poder fazer diferente. Não para ser leal à dor delas. Então, se elas não foram felizes no relacionamento, eu também não posso ser feliz no relacionamento. Olha, esse é o meu destino, meu Deus do céu, eu nunca vou poder fazer diferente. Não, não é para isso. É para dar lugar, é para honrar, é para entender. Tudo bem, eu sinto muito, vocês tiveram que viver assim. Eu sinto muito, vocês não puderam ser felizes no amor, sinto muito. Mas agora eu vou ser feliz. Assim eu honro verdadeiramente. Essa é a verdadeira honra. De olhar para a história delas, sem julgamento, entendendo que foi assim, precisou ser assim, o tempo era aquele, e que elas pagaram o preço para que a sua vida pudesse ser mais leve. Elas pagaram o preço para libertar quem veio depois. E dizer que quando você tá bem, quando você tá feliz, quando você tá tendo esse bom relacionamento que você quer, você tá também abrindo o caminho para quem vier depois de você. Então, quando você se cura, quando acaba em você, você cura o seu sistema. Porque quem vier depois de você pode ter uma vida mais leve, pode ter um relacionamento melhor. Então agora tá na sua mão. Porque se você não olhar para isso, quem vier depois vai olhar. Alguém em algum momento vai precisar olhar. Então não é melhor que acabe em você? E que as suas ancestrais estão vibrando para isso. Elas estão pensando assim, né? Se fosse aqui, gente, eu já paguei esse preço de ter um relacionamento ruim. Para ela também ter um relacionamento ruim? Não. Eu tomei para mim, né? Elas tomam para si a dor. Deixa com elas. Para que você não carregue o peso. Para que a sua relação seja mais leve. Mas falar é fácil. É assim que a gente cura. É sendo humilde. Trazendo essa consciência,
e dizendo realmente, olha, eu sou pequena para carregar a dor de vocês. Eu não dou conta, é pesado para mim também. Só que às vezes a gente quer carregar essa dor gigante. E aí fica você sofrendo, quem veio antes sofreu, quem vier depois vai sofrer. Então olha para isso com amor, sem julgamento, sem querer excluir. Dizer sim, isso faz parte da história da minha família. Mas eu me curo, eu escolho me curar. Para que meu sistema possa chegar em um novo lugar. Vamos continuar então. Tem mais 2 aqui. Hoje vai ser rapidinha a live. Eu trouxe, como eu falo sempre para vocês, né? Eu gosto de fazer uma live bem prática mesmo, bem direto ao ponto, para que essas lives sejam realmente para trazer essa consciência da mudança. Então não vou ficar aqui enchendo linguiça, de enrolar. Vocês conhecem já a teoria, muitos de vocês conhecem a teoria tá aí, né? Para todo mundo poder estudar, todo mundo ter acesso. Então eu trouxe bem a prática mesmo, os 5 sinais para você olhar e falar, opa, peraí, tô aqui, me vi aqui, o que eu faço agora? E aí, né, você vai transformando isso dentro de você. Você sente que não pode ser mais feliz, o 4º sinal, você sente que não pode ser mais feliz do que a sua mãe. Então, eu coloquei o primeiro, né, que você sente culpa se o seu relacionamento dá certo, e isso vem dessa lealdade a essas mulheres. E aí, esse eu coloquei, você sente que você não pode ser mais feliz do que a sua mãe. Então, se a sua mãe trouxe também as suas dores, tem suas questões, aqui a gente tá falando de relacionamento, mas em qualquer sentido, sua mãe pôde estudar, a sua mãe teve dinheiro, a sua mãe teve um bom relacionamento, a sua mãe tá com alguém, sua mãe tá sozinha, você olha pra sua mãe, você tem dó da sua mãe, você acha ela fraca, você acha ela pequena, você acha ela incapaz. Tudo isso vai impactar e também é um sinal de que você está trazendo as dores dela. Então, se você sente que não pode ter mais que ela, não, Camila, eu não acho isso. Mas como é que tá na prática? Tá tendo? Ah, eu acho que não, mas a minha mãe não estudou, eu não consigo estudar. A minha mãe tá sozinha, eu também tô sozinha. A minha mãe me pede as coisas e eu tô lá. Eu não vivo a minha vida, eu só vivo a vida da minha mãe. Como é que tá aí na prática? Como é que tá a sua relação com a sua mãe? Na prática. Tá se permitindo chegar em lugares que ela não chegou? Estudar mais que ela? Ter uma profissão? Ganhar dinheiro? Ter esse bom relacionamento? Observe como é que tá a vida, como é que foi a vida dela e como é que foi a sua. E aqui sempre, não quer dizer, então eu vou dar as costas para minha mãe, então eu não posso ajudar. Não é isso. É a postura que a gente faz as coisas. Não é o que você faz, é como você faz. Eu ajudo minha mãe, por exemplo, porque eu ainda quero salvar ela, porque eu tenho dó, porque eu acho ela fraca, porque eu acho ela pequena. Eu ajudo de um lugar de honra, de gratidão, de eu enxergo a força da minha mãe. Tá? Então esse é um sinal também, se você percebe que você tá no mesmo lugar. Olha, minha mãe foi até aqui e eu também tô até aqui. Minha mãe separou, eu também me separei. Minha mãe ficou sozinha, eu também tô sozinha. Minha mãe não pôde estudar, eu também não estudo. E 5, você se anula para manter o amor. Antigamente, né, e todas nós nesse sentido, a gente tem histórias parecidas. As mulheres, elas não, naquele tempo, né, e mais uma vez, era o espírito da época, era como as coisas funcionavam. As mulheres, elas não tinham muita voz, né, inclusive elas não podiam sair sozinhas, elas nasciam
praticamente para o casamento, não podiam ali ficar solteiras e não podiam se separar. Mesmo às vezes que o marido ali, às vezes, tinha amantes, às vezes eram homens agressivos, homens que não estavam ali dispostos, disponíveis. Então, tudo isso faz parte. E essas mulheres, elas ali realmente naquele contexto, elas não tinham voz. Era o que era. E se você sente que faz a mesma coisa, então eu também sou a boazinha, eu também aceito tudo, eu também não tenho voz, eu também não falo, eu também não me coloco dentro de um relacionamento, só o outro se coloca. Isso também é um sinal de que você está trazendo um padrão das mulheres que vieram antes, que, como eu disse, acho que a maioria de nós, só se existir ali, né, que às vezes tem uma mulher, uma alma que já é mais rebelde e que fazia ali diferente, que se colocava, né, se colocava de uma outra forma, mas no geral a maioria veio desse lugar, de obedecer a um homem. Só que hoje não precisa, claro, então quer dizer que eu vou lá bater de frente e vou falar, e vou fazer, e vou acontecer? Não precisa entrar num outro extremo primeiro um lugar de submissão, agora um lugar de rebeldia completo. Não. Pode ser o meio do caminho. Eu tenho a minha independência, mas eu tenho a interdependência. Eu tô aqui para ser os 50% dessa relação e o outro entra com os 50% dele na relação, para que esses 100% juntos tenha força. Que eu posso existir dentro de um relacionamento, que eu posso falar o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu não gosto. E isso faz uma relação crescer. Então, fale. E quando você for falar, fale, olha, eu faço isso não só por mim. Quando eu falo, quando eu me coloco, quando eu digo aquilo que eu gosto, quando eu digo aquilo que eu não gosto, eu tô fazendo por todas aquelas que não puderam. Pensa que tudo que você vive hoje não é só por você. É também por aquelas que não puderam. E, como eu trouxe, a transformação vem da consciência, da mudança de consciência, de enxergar, olha, isso não é meu. E eu vou ser humilde de falar, olha, eu não dou conta disso. Eu quero ser feliz no amor. Eu quero ter um bom relacionamento, assumir o que você quer. Deixar essas crenças com elas. Não é fácil, mas é simples. É realmente olhar e se permitir. Olhar para a vida com seus olhos. Olhar para os relacionamentos com os seus olhos. E não com esses óculos que você está usando, que é das suas ancestrais. Vamos fazer uma mini visualização aqui, tá bom? Pra gente trabalhar um pouquinho nisso. Então, se você não conseguir fazer agora, ai, Camila, tô no trabalho, enfim, eu sei que é horário de almoço, faz depois, volta aqui depois e faça o exercício, que eu tenho certeza que vai te ajudar. Então, vamos para a prática. Feche os seus olhos agora. Vai se conectando com esse momento. E imagine atrás de você as mulheres da sua família. Deixa essas mulheres irem chegando. Mesmo que você não tenha conhecido, do jeito que você sentir, do jeito que você imaginar, deixe chegar. Sua mãe, suas avós, tias-avós, bisavós,
Deixa elas chegarem. Eu não sei quem vai chegar aí, mas desde que chegue. E dentre essas mulheres, observe quem é que viveu uma história parecida com a sua história. Eu não sei quem é essa mulher, mas a sua alma sabe. E essa mulher vai se colocar à sua frente. E olhando para ela, diga: querida ancestral, eu honro a sua história, mas eu escolho viver o amor do meu jeito. Observe como é que é sentir. Como é falar isso para ela. Quando você se sentir pronta, volte para cá. Anota o que você sentiu. Qual foi, né? Quem foi a ancestral que apareceu aí para você? E lembre que você não precisa repetir o destino de ninguém. Que você tem o seu destino e que você tem o direito de fazer diferente. E que essa, eu tenho certeza, que é a maior alegria do seu sistema, ter alguém que vai romper com aquilo que foi até aqui e que vai levar o sistema para um novo lugar, permitindo que todo mundo que vier depois possa ter um bom relacionamento. E claro, se você quiser constelar esse tema, quero olhar para esses padrões, não sei muito bem, não tô conseguindo, Camila, fazer isso sozinha, vem conversar comigo, pode mandar mensagem aqui para mim no direct, que eu estou à disposição para te atender, para a gente olhar para sua ancestralidade com muito amor, com muito respeito, trabalhar isso dentro de você, para que você possa ter um bom relacionamento, aquele relacionamento que você tanto sonha. Tá bom? Um beijo, boa semana e até!